aqui de casa tentando gravar essa aula aqui para você, continuidade à disciplina de Direito Administrativo. E aí eu tive que gravar através desse joguinho. E aqui eu quero passar para vocês o material para que a gente possa dar continuidade aos nossos conteúdos. A gente tinha falado na semana passada sobre a questão da definição, né, do direito administrativo, né, que é um conjunto de normas e princípios e costumes jurídicos que de forma harmônica ela regula a atuação dos órgãos e dos agentes públicos, né? Quem são essas pessoas públicas? São os servidores públicos, são aqueles contratados que também trabalham em cargos públicos, no caso servidores públicos, aqueles que trabalham também como agentes públicos são considerados pessoas que fazem parte do direito administrativo, tá? Nós temos como fontes do direito, que a gente tinha falado anteriormente, né, que a primeira fonte de direito é a lei. A lei é a fonte primária, que ela abrange a Constituição Federal, as emendas constitucionais, as leis complementares, que vocês vão ver lá no direito no terceiro módulo, e as leis ordinárias. Quando a gente fala na questão de jurisprudência, a jurisprudência é nada mais, nada menos do que uma decisão de um juiz, onde não tem uma norma aplicável, né? Então a gente se aplica pela questão da boa-fé e da razão. Tá? Temos os costumes e nós temos também a doutrina. No princípio do direito, a gente tem que partir do pressuposto que existem os principais princípios que regem tanto a Constituição quanto ao direito administrativo, que forma a palavra LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a gente deu uma andadinha quando a gente explicou sobre o princípio da legalidade, que diz que todo administrador está vinculado a uma determinada determinação legal e por isso não pode praticar qualquer ato que não esteja previsto na lei. Então esse é o princípio da legalidade. Nenhum cargo, que rege o poder administrativo que está ligado a um órgão público não pode agir pela ilegalidade, né? Ele tem que agir com a legalidade. Os atos praticados fora da lei serão considerados atos inválidos ou atos inconstitucionais, que a gente já viu. Temos também o princípio da impessoalidade, que todos os atos que são praticados pela administração pública deverão ser dirigidos aos administrados, ou seja, todo ato praticado deverá ter uma finalidade pública e não uma finalidade particular, ok? Não serão aceitos atos com caráter de pessoalidade, ou seja, para atender interesses pessoais ou de grupos específicos. Princípio da moralidade, que os atos os administradores públicos, né, sejam eles que regem e que trabalham por um órgão público, devem pautar atos que pertencem à atenção das regras da moralidade pública. Esta moralidade constitui um dos pressupostos de validade de todo o ato da administração pública. O responsável pela prática dos atos imorais serão responsabilizados e serão penalizados. Princípio da publicidade, que é o dever de divulgação oficial de todos os atos contratos, bem como os demais instrumentos que foram celebrados pela administração pública, é aquele quando a gente lança lá no Diário Oficial. Por isso que os atos têm que se tornar público, e claro, para que todas as pessoas tenham ciência dos atos da administração pública, inclusive os nossos salários como servidores, tá, de um cargo público, seja na qualidade de contratado, seja na qualidade de efetivado, né, efetivos do exercício público. Princípio da eficiência, desculpem, os atos da administração pública devem ser praticados com perfeição para garantir que sejam eficientes. Quer dizer, a gente busca a eficiência, né? Os atos e os administrados de um ente público devem agir com eficiência. A gente só está dando uma pincelada aqui para que a gente chegue no objetivo, onde vocês já devem ter visto também o princípio da igualdade ou o princípio da isonomia, onde diz que todos têm direito de receber da administração pública um tratamento igual. Porque, de acordo com a Constituição Federal, o artigo 5º, que a gente já falou, direito de garantia de todos, igualdade perante a lei,
Os eventos e benefícios só poderão decorrer de determinação legal, como acontece com um atendimento privilegiado para as crianças, gestantes, idosos, portadores de necessidades especiais. Tá? Esse é o princípio da isonomia, que garante o direito e garante a igualdade perante a lei para todos os brasileiros e brasileiras residentes no país ou do estrangeiro. Tá? Princípio da motivação. É obrigação dos administradores públicos motivarem todos os atos que editem, seja eles gerais ou efeitos concretos. Motivar significa mencionar o dispositivo legal. Então, é quando a gente chama o governo para perto da gente, quando a gente chama a atenção da nossa obrigação. Né? Isso está relacionado concretamente com a aplicação do dispositivo legal. Por exemplo, de recorrer a um ato público, um acontecimento dessas enchentes que estão ocorrendo, isso é garantia de direito nosso, é garantia de um dever público, tá? Está pautando de buscar a atenção dos servidores públicos, tá? Buscar essa atenção, trazer para perto da gente e também dar essa motivação e nos dar também o amparo legal. Princípio da indisponibilidade. Todos os interesses, bens e serviços públicos não estão à disposição dos órgãos públicos, a gente já sabe. Muitas pessoas às vezes acham que estão à disposição, mas não estão. A função da administração pública é gerir e não utilizar para o benefício próprio dos administradores. Quando você vê dizer assim, um prefeito utilizou de um ato público, de uma decisão para se usufruir de bem próprio, está ilegal. Isso é um princípio que é indisponível para ele. Tá? A administração pública somente pode dispor por meio de autorização decorrente de lei. Todos os interesses, bens e serviços pertencem à sociedade e não àqueles que estão administrando, porque fomos nós que colocamos eles no poder. Temos também o princípio da tutela e da autotutela da administração, que diz: a administração pública ela fica obrigada a se autopoliciar em relação aos seus atos, levando em consideração o mérito e a legalidade. O sistema de controle dos atos da administração ela é judicial. Por isso que tem o Tribunal de Contas, que a gente precisa prestar conta, por isso que tem a Receita Federal, que fiscaliza os órgãos da administração pública. Tá? Então, quando diz que o sistema de controle do ato da administração ela é judicial, ou seja, ao judiciário cabe a revisão das decisões tomadas no âmbito da administração pública, no tocante à sua legalidade. Mas a própria administração pode anular os atos que são considerados ilegais. Se ela já verifica que é ilegal, ela automaticamente já pode anular ou revogar os atos que são válidos e eficazes quando se mostram inoportunos para fins buscados pela própria administração. Se for de merecimento e se for para tirar vantagem, a própria administração pública pode anular esses atos. Temos também o princípio da razoabilidade e a proporcionalidade, onde diz que a administração pública deve praticar atos que sejam considerados razoáveis. Ela não tem autonomia total, ou seja, não deve cometer excessos ou escassez para não prejudicar a sociedade. Por isso que quando a gente escuta dizer que tal órgão não está funcionando, cabe denúncia, porque o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, ela toma conta, porque nós não podemos sofrer de escassez e nem de excessos. Né? Os excessos podem ocasionar um desfalque em outro agente da organização pública. Princípio da segurança jurídica. Ela veda a administração pública mudar a interpretação que havia dado à lei. Depois de apresentar um entendimento sobre uma determinada lei, a administração pública não pode apresentar um novo entendimento e anular o ato praticado anteriormente. Ou seja, se ela já tem a legislação completa, ela já tem a veracidade, já entrou em citação, já está apto para aplicar, ela não pode chegar e dizer: vamos apresentar um novo entendimento ou um novo parecer sobre determinada situação. Tá? Porque isso pode ser pretexto de interpretação equivocada. Você tem que, antes de colocar em prática, você precisa
pensar. Claro que existe o erro, mas o erro ele deve ser corrigido antes de ser publicado, porque só pode o Poder Judiciário poder modificar essa interpretação, porque é ele que está ali como fiscalizador. No princípio da supremacia do interesse público, o interesse público deve ser sempre superior ao interesse privado. Nunca a gente deve entrar como interesse relacionado a questões privadas. A administração pública não pode deixar de atender o interesse público de toda a sociedade em favor do interesse privado. Então isso é importante, grife isso aí. A administração pública não pode deixar de atender o interesse público de toda a sociedade em favor do interesse privado. Então, se ela atender o interesse privado e esquecer o público, ela está agindo pela individualidade e não pela coletividade da população e da sociedade. A prática de atos da administração que contraria esse princípio gera responsabilidade, principalmente fiscal. Princípio da especialidade. Os órgãos da administração pública devem cumprir rigorosamente a finalidade para a qual foram criados. É vedada a prática de tarefas estranhas para as quais foram legalmente destinados. Tem coisas que a gente olha assim, isso aqui está estranho. Foi destinado para uma coisa, foi feita uma licitação para uma coisa e está sendo desviado para outra. Isso deve e cabe responsabilidade fiscal para o órgão competente. O órgão da administração pública ele responde, tá? Porque nada pode atender uma característica individual e sim social. A administração pública está sempre vinculada a uma legalidade que ela é estrita. Princípio da presunção da legitimidade ou da veracidade. Isso aí é a verdade. Todos os atos da administração pública que gozam de presunção de legitimidade, legitimidade quer dizer que tem autonomia para fazer, e de veracidade dos fatos, tornando verdadeiros, porque em tese a administração pública só pratica atos que a lei determina. A presunção ela é relativa e admite prova em contrário. Se presumir que aquele ato está sendo utilizado para uma outra situação, provando-se o contrário, ela responde por improbidade administrativa, que nós vamos ver esse conteúdo em breve, que é a falta de veracidade, é a falta de legalidade, é a falta de responsabilidade no compromisso dos órgãos públicos. Tá? A administração pública é um órgão que a compõe, diz, a administração pública é um conjunto de entidades, são vários órgãos. Se dentro de uma prefeitura são regidos por várias secretarias. Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Serviços Públicos. Então, ela tem vários órgãos e entidades que são competentes à prefeitura, ao órgão principal, tá? E desses órgãos são incumbidos realizar atividades administrativas e sem nenhum tipo de ato que seja contrário a esse tipo de situação. Ela tem por objetivo a satisfação de todas as necessidades coletivas, de todas, grife isso aí, de todas as necessidades coletivas e não individuais, bem como os fins objetivados pelo Estado em prol do coletivo e não em prol do individualismo. A administração pública direta, e ela diz, é aquela formada por entes integrantes da federação e seus respectivos órgãos. Quem são os entes políticos? São a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que atuam por meio de seus setores especializados de competência, ou seja, o governo federal, os estados Pernambuco, Paraíba, Ceará, Distrito Federal, os municípios Recife, Jaboatão, São Lourenço, Maragibe. Esses são entes da administração pública direta. São aqueles que estão atuando no poder executivo direto, ok? A administração pública indireta é um grupo de pessoas jurídicas de direito público ou privado, criadas a partir de lei específica que atuam de forma paralela à administração direta, prestando serviços públicos ou explorando atividades econômicas. Quem são? São as autarquias, as fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Por exemplo, a gente tem aí incluído o Banco do Brasil, nós temos a Caixa Econômica, nós temos as secretarias, né? Nós temos os órgãos dos serviços, órgãos da Previdência dos municípios, são autarquias
indiretas, tá? São consideradas do indireto, não atuam diretamente. O terceiro setor é um setor composto pelas sociedades paraestatais, que incluem as organizações sociais e os serviços sociais autônomos, né? Inclui também as pessoas jurídicas que atuam em prol do interesse coletivo. São pessoas jurídicas de direito privado, integram a administração pública indireta, atuando em conjunto com a administração pública na prestação dos serviços públicos. As ONGs entram como terceiro setor, tá? Aí nós temos atos administrativos. O que são atos administrativos? Segundo, nessa altura, L. Lopes Meireles diz que é toda manifestação unilateral. Por que unilateral? Porque ela não pode ter o segundo setor. Não pode ser bilateral. Ela tem que ter um sentido único, em prol do coletivismo e não em prol do individualismo. Tá? Então, é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por um fim imediato: adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Isso são atos administrativos. Ela tem como característica unilateral a vontade da administração pública para atender um fim imediato. É resguardar a população, é transferir poderes, é modificar a qualidade do povo, é extinguir aquilo que é ilegal para a população, que veio trazer danos e prejuízos, é declarar direitos, é impor obrigações aos administrados para que eles atuem em prol da população. Ok, gente? Então a gente vai dar uma paradinha. Provavelmente quinta-feira eu estou fazendo um reteste do Covid. Se eu estiver bem, estarei com vocês no presencial. Um beijo do gordo e até a vitória.